Hoje vamos explorar um tema fascinante: como os Amish conseguem se manter frescos, sem ar-condicionado, mesmo em lugares onde as temperaturas podem ultrapassar os 43 graus Celsius. Imagine viver no deserto do Arizona sem a possibilidade de ligar o ar-condicionado. Para a maioria de nós, isso seria um pesadelo. Mas os Amish, fiéis às suas tradições, encontraram maneiras de lidar com o calor e até mesmo prosperar sem depender da tecnologia moderna. Hoje, vou detalhar esses métodos que os mantêm frescos e confortáveis há gerações. Construindo casas com paredes grossas e materiais naturais. A maneira como os Amish constroem suas casas é um fator crucial para sua capacidade de suportar o calor. Quando pensamos em uma casa fresca, muitas vezes imaginamos paredes finas e ar-condicionado, mas os Amish optaram por uma solução mais antiga e eficiente: construir casas com paredes grossas de adobe, taipa e madeira. Essas paredes grossas não são apenas robustas, mas também excelentes isolantes térmicos. Durante o dia, elas absorvem lentamente o calor do sol, e como o processo de absorção é gradual, o interior da casa permanece fresco até a noite, quando as temperaturas caem naturalmente. Essa técnica de construção não é uma invenção moderna, mas sim uma técnica ancestral utilizada por civilizações em climas extremos, como o Oriente Médio e o Norte da África. Nessas culturas, paredes grossas eram usadas para manter as casas frescas durante o dia e quentes à noite. O interessante dessa técnica é que ela não apenas protege do calor, mas também mantém a casa mais fresca durante todo o ano, sem a necessidade de investir em sistemas de ar-condicionado artificiais. Além disso, os materiais que eles usam, como adobe e taipa, são recursos naturais abundantes em muitas regiões, tornando esse método econômico e sustentável. O adobe, por exemplo, tem a capacidade única de reter o frescor em suas camadas internas, impedindo que o calor penetre rapidamente no interior. Assim, quando os Amish voltam para casa após um dia sob o sol, encontram um refúgio naturalmente fresco e agradável. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, a abordagem dos Amish nos lembra que nem sempre precisamos de eletricidade para nos sentirmos confortáveis. Com um bom conhecimento de materiais e técnicas de construção, é possível criar espaços frescos e confortáveis de forma sustentável. Ao reduzir sua dependência de eletricidade, eles também tomam uma decisão ecológica que contribui para diminuir sua pegada de carbono. As paredes grossas de suas casas não apenas os mantêm frescos, mas também simbolizam seu compromisso com uma vida simples e em harmonia com o meio ambiente. Tetos altos para manter o calor longe. Outro aspecto arquitetônico que permite aos Amish lidar com o calor sem problemas são seus tetos altos. Tetos altos são muito mais do que uma questão de estilo. Eles desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura dentro de suas casas. A física por trás dessa técnica é simples, mas eficaz. O ar quente sobe. Ao construir suas casas com tetos altos, os Amish permitem que o ar quente suba e se afaste da área onde passam a maior parte do tempo, mantendo a parte inferior da casa mais fresca. Essa sensação de frescor na parte inferior ocorre porque o ar quente, não tendo para onde escapar, acumula-se no alto, criando uma espécie de barreira natural. Isso significa que o ambiente permanece fresco naturalmente, sem a necessidade de ventiladores ou ar-condicionado. Em muitas casas modernas, os tetos baixos impedem a circulação do ar quente, o que leva ao aumento da temperatura interna e obriga os moradores a recorrerem ao ar-condicionado e outros aparelhos. Os tetos altos das casas Amish são, portanto, uma maneira simples e eficaz de se manter fresco sem gastar energia. O design com tetos altos também tem um impacto psicológico. Ao entrarmos em um ambiente com teto alto, sentimos uma maior sensação de amplitude e liberdade, o que contribui para a sensação de frescor e conforto. Os Amish não buscam luxo ou ostentação,
Mas essa escolha arquitetônica também permite que eles tenham um ambiente que parece espaçoso, arejado e fresco, ideal para suportar o calor do verão sem abrir mão do conforto. Os Amish não pensam apenas no interior de suas casas. Eles também tomam medidas no exterior para manter suas casas frescas. Uma dessas medidas é o uso estratégico de árvores. Ao plantar árvores ao redor de suas casas, especialmente nos lados sul e oeste, eles conseguem criar uma barreira natural que bloqueia a luz solar direta, reduzindo a temperatura dentro de casa e criando áreas frescas e sombreadas ao ar livre. A sombra das árvores não apenas bloqueia a radiação solar direta, mas também reduz a temperatura do ar por meio de um processo chamado evapotranspiração, no qual as árvores liberam umidade no ar, resfriando-o. Esse processo natural é particularmente eficaz em dias quentes, pois a temperatura do ar ao redor de uma árvore pode ser até 10 graus mais baixa do que em uma área não sombreada. A escolha das árvores também não é deixada ao acaso. Os Amish geralmente plantam espécies de crescimento rápido com folhagem densa, para maximizar a quantidade de sombra. Além disso, as árvores não são plantadas apenas ao redor de suas casas, mas também nas áreas onde trabalham, como hortas ou plantações. Dessa forma, eles podem realizar suas tarefas ao ar livre sem se exporem ao sol forte. O calor gerado pelo ato de cozinhar pode ser um grande problema no verão, especialmente se você não tem ar condicionado. Os Amish encontraram uma solução engenhosa para isso: a cozinha de verão. Em vez de cozinhar dentro de casa, onde o calor ficaria retido e aumentaria a temperatura, eles constroem cozinhas externas ou anexos especialmente projetados para uso nos meses mais quentes. Essas cozinhas de verão são geralmente separadas da área de estar principal e possuem ventilação natural para permitir que o calor se dissipe rapidamente. Dessa forma, os Amish podem cozinhar sem se preocuparem em aquecer toda a casa. Ao manter o calor da cozinha longe de suas casas, eles conseguem manter um ambiente interno fresco e agradável. Esse método também traz benefícios sociais e culturais. A cozinha de verão se torna um espaço de convívio, onde as famílias podem se reunir ao ar livre para cozinhar e fazer as refeições juntos, o que fortalece os laços familiares e comunitários. Portanto, a cozinha de verão não é apenas uma solução prática para o problema do calor, mas também reflete a importância da comunidade e da vida ao ar livre na cultura Amish. Casas de gelo para conservar alimentos. Conservar alimentos no verão é um desafio, especialmente sem geladeira. Os Amish resolvem esse problema com uma prática que pode parecer ultrapassada, mas ainda é muito eficaz: casas de gelo. Essas construções subterrâneas são isoladas para armazenar grandes blocos de gelo coletados durante o inverno, permitindo que os Amish mantenham seus alimentos frescos, mesmo nos meses mais quentes. No inverno, os Amish coletam blocos de gelo de rios ou lagos próximos e os armazenam nessas casas, que são cobertas com palha ou serragem para garantir o isolamento. Esse sistema de armazenamento permite que o gelo dure meses, fornecendo uma fonte constante de refrigeração sem a necessidade de eletricidade. No verão, eles podem acessar o gelo para manter os alimentos frios, conservando produtos perecíveis sem qualquer consumo de energia. Esse método não é apenas eficaz, mas também ecológico e sustentável. Como os Amish não dependem de eletricidade, eles evitam o consumo de energia e reduzem seu impacto ambiental. As casas de gelo são mais um exemplo de como essas comunidades conseguem viver em harmonia com a natureza, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Roupas de manga comprida e chapéus de abas largas. Se você já viu um Amish, deve ter se perguntado como eles suportam o calor usando roupas de manga comprida e chapéus grandes. Por mais contraditório que pareça, essas roupas os ajudam a se manter frescos.
Assim como os nômades do deserto, os Amish usam roupas largas e leves que cobrem a pele para protegê-la da luz solar direta. As camisas de manga comprida e os chapéus de abas largas atuam como uma barreira entre a pele e o sol, impedindo que o calor penetre diretamente. Além disso, como as roupas são largas, permitem uma melhor circulação de ar, o que auxilia na regulação natural da temperatura corporal. Esse tipo de roupa também previne queimaduras solares, o que é essencial para quem vive ao ar livre no auge do verão. Os Amish não adotaram esse estilo de roupa apenas por tradição, mas também porque ele é realmente eficaz. As roupas largas e leves os ajudam a evitar o superaquecimento, mantendo-os frescos durante suas atividades diárias, sem depender de aparelhos ou equipamentos de refrigeração. Adaptação mental e cultural ao calor. Por fim, os Amish desenvolveram uma atitude de resiliência e aceitação em relação ao calor, o que desempenha um papel importante em sua capacidade de lidar com ele. Em vez de ver o calor como algo insuportável, eles o aceitam como parte natural da vida e aprenderam a se adaptar. Essa atitude permite que eles enfrentem os dias quentes sem depender de aparelhos tecnológicos, aproveitando o que a natureza oferece para se manterem confortáveis. Essa filosofia de adaptação talvez seja o aspecto mais inspirador de seu estilo de vida. Em um mundo onde buscamos constantemente o conforto imediato, os Amish nos ensinam que, às vezes, é melhor trabalhar com o meio ambiente em vez de tentar mudá-lo. Ao aceitarem o calor como parte integrante de suas vidas, eles conseguem enfrentar o verão com uma atitude tranquila e resiliente. Resumindo, a abordagem dos Amish demonstra que as melhores soluções para lidar com o calor são, muitas vezes, as mais simples e sustentáveis. Da maneira como constroem suas casas à sua atitude em relação ao clima, eles nos ensinam que é possível viver em harmonia com a natureza e encontrar conforto sem depender de tecnologias sofisticadas. Podemos não estar todos dispostos a abrir mão do ar-condicionado, mas certamente podemos aprender muito com seu estilo de vida para encontrar maneiras mais simples, eficazes e sustentáveis de viver em sintonia com o clima e o meio ambiente. Os Amish nos mostram que, para se manter fresco no verão, nem sempre é preciso depender da tecnologia, mas sim de métodos inteligentes que trabalham em harmonia com a natureza. Esses métodos não apenas permitem que eles enfrentem o calor, mas também refletem uma filosofia de vida baseada na economia de energia, resiliência e conexão com o mundo natural. Os Amish nos convidam a repensar nossa dependência da tecnologia e a considerar como podemos aplicar soluções práticas e naturais em nossas próprias vidas. Podemos não estar todos dispostos a abrir mão do ar-condicionado, mas podemos nos inspirar em seu estilo de vida para encontrar maneiras mais simples, eficazes e sustentáveis de viver em harmonia com o clima e o meio ambiente.